Curso Casa de Oração é nossa primeira aula e nós vamos falar sobre a identidade da igreja como casa de oração. O profeta Isaías, no capítulo 56, traz uma promessa do Senhor ao seu povo. Ele diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa tremenda promessa foi também o alvo de um momento extraordinário, estratégico que Jesus viveu como um rei nas portas de Jerusalém, entrando em Jerusalém, quando nós meditamos em Mateus no capítulo 21, veja comigo, o verso 12 e 13. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, ele está se referindo a essa palavra, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele, verso 14, no templo, cegos, coxos e curou-os. Tremendo o que aconteceu naquele momento, onde o Senhor Jesus está vindo, e isso tudo começa aqui no capítulo 20, os discípulos estão sendo avisados por Jesus, logo na metade do capítulo, lá pelo versículo 18, quando Jesus fala sobre a sua necessidade de ir a Jerusalém para ser morto e então ressuscitar. E o verso 18 diz: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, verso 19, para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus está dando a agenda dele do que vai acontecer a seguir para os discípulos. E ele está tentando trazê-los para aquele momento, para aquele kairós, aquilo que iria acontecer agora, que era o momento chave onde ele iria entregar sua vida em sacrifício por nós e depois iria ressuscitar. Então, nessa jornada, alguns temas eles passam, conversam sobre esses temas e eles chegam finalmente em Jericó, e verso 29 diz: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando-os, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os seus olhos viram e eles o seguiram. Tremendo, porque o que encontramos aqui nesse dia em Jericó, saindo de Jericó, a tradição falava a respeito de que só o Messias poderia curar dois cegos. E ali estava um momento em que ele cura dois, e eles passam a segui-los por o desejo de estar com ele por toda a vida. Então, aquele era um sinal de que ele era o Messias, ele estava deixando disponível a confirmação de que ele era o enviado do Pai, mais uma vez, nas portas, indo para Jerusalém, a caminho, os necessitados estavam ali e a luz estava disponível. Então, ele estava na presença do Pai, numa vida, em um estilo de vida de oração, cumprindo profecias. Mas aí ele chega em Jerusalém, capítulo 21, Mateus 21, estamos lendo Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a, trazei-a, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor
ad mister, e logo vos enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, verso 5 de Mateus 21, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos fazendo como Jesus, e fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Jesus está cumprindo profecias. É impressionante o que ele diz, o rei montado em jumentinho. Isso foi predito por Zacarias, lá no capítulo 9, verso 9, e também ele fala em Daniel, no capítulo 7, sobre essa vinda primeira do rei. Então, intencionalmente, Jesus está a cumprir profecias. O seu estilo de vida de oração, de obediência, de honrar o Pai, de trazer para a história, trazer as profecias que estavam a respeito dele para a história, para cumprir as profecias, é algo extraordinário que ele está vivendo o tempo todo. Mas veja comigo, Malaquias, o capítulo 3, Malaquias, o capítulo 3, e veja o versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ele está cumprindo profecias. Jesus está praticando aquilo e vivendo, encarnando aquilo que foi dito a seu respeito. E quando nós voltamos para Mateus 21, encontramos aqui o verso 15, 21, 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os meninos clamando no templo e disseram: ouvis o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Por boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Então a multidão está cantando uma profecia, cantando, as crianças estão cantando a profecia, sabe? Que coisa fantástica está acontecendo, não é? No versículo 9 de Mateus 21, e a multidão que ia adiante e que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou: quem é esse? Quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, Jesus está cumprindo profecias, a multidão está cantando, a casa de oração está funcionando. Cumprimento profético, adoração do povo, adoração das crianças, e aí nesse contexto ele vira as mesas. Ele vira as mesas. Ele, cheio de zelo, o espírito de zelo, o amor está em chamas. O amor ungido com óleo de alegria estava ali. E ele remove o covil, remove os salteadores, remove aquela impureza que estava no centro da vida religiosa e da vida espiritual de Israel naquele momento. Ele traz uma purificação. E aquele lugar, ele restaura a identidade. E ele declara: não ouvistes? Está escrito, a minha casa, verso 13, será chamada casa de oração.
casa de oração para todos os povos. Ele está dizendo, vamos resgatar a identidade da reunião do meu povo, do encontro do meu povo, da minha casa. A identidade do meu povo é casa de oração para todos os povos. Uma atmosfera da presença do Pai, uma atmosfera onde as crianças veem Jesus como Rei e o adoram e reconhecem, onde as gerações fazem isso, as multidões dizem bendito o que vem em nome do Senhor e perguntam quem é ele e o identificam como profeta. Os cegos veem, como nós observamos, né? Os sinais acontecem e depois que ele tirou os vendilhões e depois que ele expulsou os cambistas, olha o que aconteceu, verso 14. E foram ter com ele no templo cegos, coxos e curou-os. Cegos, coxos e o curou-os. Uma coisa extraordinária acontece nesse ambiente redimido, quando a identidade de casa de oração é restaurada, o que acontece? A glória flui. Meus irmãos, esses são dias para voltarmos à identidade do povo de Deus, da casa de Deus, da igreja de Deus, como casa de oração. Nós somos casa de oração para todos os povos. Nós somos esse lugar onde há adoração, a adoração do povo, que adora nas ruas, que adora, as crianças adoram, os salmos, o salmodiar está nos lábios das crianças, o entendimento de que ele é rei está nos lábios do seu povo, os negócios, os interesses, as motivações erradas são removidas pelo zelo do Senhor e o ambiente é mudado, a atmosfera de adoração é resgatada na casa de Deus. E é isso que ele está chamando de volta. A casa do meu Pai é casa de oração. A casa do meu Pai é casa de oração. Sabe, irmãos, nós sabemos que nesses dias o Espírito do Senhor, ele está mobilizando cristãos para orar, mobilizando a igreja para orar. Eles estão orando em suas casas, eles estão orando nas escolas, eles estão orando nos lugares de trabalho, eles estão assumindo de volta pelo Espírito de Deus a responsabilidade de orar, o estilo de vida de oração para suas vidas pessoais, para suas famílias, para suas igrejas locais, seus ministérios locais, suas comunidades, seus governos. Há uma expansão do estilo de vida de oração, há uma restauração da identidade da igreja como casa de oração. A casa de meu Pai será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. E 5 dias depois daquele momento onde ele fez aquela limpeza no templo, 5 dias depois ele estava crucificado. 3 dias depois ele estava ressuscitado. 40 dias depois, ele vive exatamente aquele momento de glória, novamente com os seus, e ele dá aquela ordem. Veja comigo aqui em Atos, no capítulo 1, e veja esse momento extraordinário vivido pelo Senhor, aqueles 40 dias da encarnação, verso 3, Atos 1, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias com os apóstolos e com os irmãos, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele estava ali em corpo glorificado. E verso 4 diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que lhes disse, que disse ele, de mim ouvistes. Então, 40 dias gloriosos, Jesus e os discípulos, Jesus já glorificado, não é? Ressuscitado, e depois mais 10 dias, ele diz para os discípulos, não saiam da cidade. E no Atos 2,14 ele diz, todos eles perseveraram unanimemente em oração e em súplicas com as mulheres, Maria,
mãe de Jesus e todos os seus irmãos. O verso 13 diz: entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o irmão de Tiago. A companhia apostólica estava ali e eles perseveravam unânimes em oração. Aqueles 10 dias foram 10 dias. Então, 40 dias depois da ressurreição e 10 dias diante do Senhor, fazendo exatamente o que? Proclamando a profecia de Joel, que era o Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, orando, como diz o capítulo 2, né? Capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E em Jerusalém habitavam tanto homens religiosos, judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Num só dia, nosso Senhor tomou todos os territórios, todas as nações da terra, porque haviam representantes lá, e essa estratégia global de alcance se estabeleceu ali através de a restauração da casa de oração. E o que aconteceu naqueles 10 dias? A igreja nasce nesse contexto de cenáculo. A igreja nasce e recebe o Espírito de Deus nesse contexto de orar pelas profecias e de orar até que elas se cumpram, de adorar e de esperar, obedecer, fazer o que ele está dizendo, e em seguida, cheios do Espírito, eles vão para a rua, eles vão para as ruas e eles encontram os homens e eles compartilham a mensagem do reino. E aí esse derramar, essa oração do derramar que começou no cenáculo, vai para as ruas e vai alcançando o governo, vai alcançando as casas, as famílias, as gerações. É um derramar poderoso, feito a partir da casa de oração, a partir desse conceito, a partir dessa compreensão, a partir desse útero espiritual, que é essa identidade que o Senhor deu à igreja de casa de oração. Então, ele diz que a igreja é a casa de oração. Então é um lugar que tem oração. Então, a pergunta é, nossas comunidades, nossas igrejas locais têm oração? Não é? Nós estamos praticando a oração, a adoração, nós estamos orando em cima da palavra, das profecias, e nós estamos nos reunindo com o Senhor para gerar conforme o coração dele, o que ele quer. Os apóstolos ficaram lá aqueles 10 dias orando em cima da profecia de Joel até que ela se cumpriu. Eles estavam ali com o Senhor, porque o Senhor diz, não saiam da cidade até que se cumpra isso. Então, a oração não é algo que alguém faz, mas alguém faz com Deus, não é? A intercessão trazendo as coisas dos homens diante de Deus e trazendo as coisas de Deus para que os homens possam receber estas coisas numa unção sacerdotal fantástica, uma unção profética poderosa e de uma unção real muito poderosa. As 3 unções de Jesus operando nesse útero maravilhoso e poderoso que é a igreja como casa de oração. Então, a gente se relaciona com Deus através da oração e em seguida, ou antes, ou durante, a gente adora, a gente canta para Ele, a gente canta a música favorita, não é? Ele quer ouvir a nossa voz cantando para Ele, porque Ele nos restaurou para o louvor da sua glória. Ele nos comprou do império das trevas para o louvor da sua glória, cantando para Deus. Ele quer ouvir o nosso coração. Deus ama o som da nossa voz, da minha voz, da sua voz, da voz humana. E nós
devemos nos posicionar para dar a Ele agora. Esse é o momento que Deus está levantando a igreja como casa de oração, restaurando essa identidade da casa de oração, restaurando a adoração, restaurando a oração, restaurando os turnos, restaurando os tempos onde a igreja para só orar as profecias, cumprir as profecias, interceder até que elas se cumpram, de buscar esse derramar. Voltou para que volte o derramar, agora é tempo do derramar. Então, não é necessariamente você não tem que criar uma casa de oração, mas você viver com a igreja local a identidade de casa de oração. É claro que em alguns locais o Senhor vai dar lugares que são verdadeiros centros de oração, casas realmente preparadas pelo Senhor para serem casas de oração. Por quê? Porque isso é agora algo que Ele quer mover nesses dias de colheita. Há uma colheita global em andamento e nós devemos ouvir os chamados do Senhor. O Senhor está dizendo hoje: levantem os vossos olhos e vede as terras que estão brancas, brancas para a ceifa. Não é? Há uma colheita muito grande que deve ser feita agora. E ele está dando a sua diretriz profética. Lança a foice, faz a colheita agora. Já é vindo a hora, é hora de colher, é hora da cega, porque a seara da terra está madura. Apocalipse 14, verso 15 diz essa palavra: a seara da terra está madura. Então há um grande número de pessoas para vir, como nos dias de Jesus, quando a igreja assumiu a sua posição profética de casa de oração, quando ela assumiu a sua identidade profética de casa de oração, então ela gerou, ela foi um dínamo para que a glória de Deus funcionasse. Deus gosta, Deus ama a nossa voz. O louvor, ele abre os lugares espirituais da beleza de Deus, da santidade de Deus, aonde Deus habita. Quando começamos a dizer a Ele quem Ele é, quando damos a Ele o que Ele quer receber, então o nosso espírito entra numa comunhão com o Espírito de Deus e nos gera lugares extraordinários de revelação e de conhecimento de Deus. Esse conhecimento extraordinário de Deus também nos leva a mais louvor, e um louvor com fé, não é? Pelo Espírito, como diz o salmista experimentou isso, o salmista Davi. Ele diz: entramos na sua presença com louvor, Salmo 100, lembra? E no lugar real, nós entramos na beleza dessa pessoa santa. No lugar real do seu trono, nós entramos na beleza dessa pessoa santa. E aí não tem como, a gente não se cala, a gente não para, porque o Espírito vai nos enchendo de revelação, de conhecimento, e vamos dizendo a Ele: santo tu és, digno tu és, a glória é realmente o teu lugar de habitação, esse manto da tua majestade é poderoso. E aí nós vamos derramando o nosso coração e nós nos unimos aos anjos, eles já estão cantando isso. Isaías, quando acessou esse lugar, ele ouviu isso, não é? João, 800 anos depois, também viu isso, e muitos servos do Senhor ao longo da história, distantes um do outro, foram vendo isso. Então, eles estão vendo a beleza de Deus, eles louvaram em espírito. Isso é um privilégio, ver a beleza de Deus. Então, quando a identidade da igreja como casa de oração é restaurada, quando a igreja alcança essa posição e assume essa posição, ela passa a liberar algo sobre a terra, que os perdidos vão vir de longe. Os perdidos vão vir de longe, eles vão experimentar coisas extraordinárias, eles vão ver a glória do Senhor. E os cristãos, os discípulos, diante disso, eles vão levantar os olhos, eles vão ver a colheita, eles vão ver as multidões prontas para virem para o reino de Deus, porque as cadeias vão ser quebradas, a escama vai ser removida dos olhos, e Deus vai libertar
trazendo a verdade que vai transformar pessoas, pessoas que estão em cavernas, ou pessoas que estão paralisadas, frias nas igrejas. Quando essa restauração chega da identidade, então elas vão ver de volta o Senhor ressuscitado, aquele que deu as chaves do reino à sua igreja, ao seu povo, de uma maneira extraordinária, como nós já aprendemos. Então ele é digno, ele está sentado no trono, não é? Ele é aquele que está amando pacientemente e perdoando pacientemente. Ele está esperando o coração dos homens, ele é digno de receber, e nós temos que declarar isso aos homens, e servir como igreja as pessoas, mostrar a essa gente o que podemos fazer através do poder de Deus. Então, o nosso foco é ministrar a Ele, e Ele estará restaurando. Nós temos um ministério superior ao de Moisés, nós estamos uma glória maior, isso está disponível. No mundo há muita gente fazendo isso hoje. Eles estão começando e estão descobrindo que Jesus é digno de tudo, Jesus é digno de suas vidas, e a restauração do altar pessoal já está acontecendo. Milhões de pessoas serão salvas nas nações agora, se nós obedecermos o que o Senhor está mandando e nos posicionarmos como casa de oração para todos os povos. E vamos ver, a partir de uma casa de oração, de uma sala de oração, a missão que o Senhor nos tem dado, e vamos trabalhar nessa missão de uma forma muito poderosa outra vez. Eu oro que os teus olhos sejam abertos e você levante esses olhos e veja as terras e veja os povos que estão prontos para vir para o reino de Deus, e se posicione como casa de oração e mergulhe na colheita que está chegando. Deus o abençoe.